Boa noite. Toma o seu lugar um instante. Que alegria poder cultuar nessa casa, né? A gente está se sentindo, eu estou me sentindo em família. Que espírito doce é esse de adoração, não é? Eu não sabia que o Cris mandava tão bem assim no louvor. A gente sentiu a presença de Deus, né, invadindo a casa, e é para isso que a gente cultua Deus, para a gente se fortalecer, para a gente se abastecer do Espírito Santo, para a gente aprender da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus, para a gente tomar decisões mais acertadas, para a gente não errar o caminho e ter que fazer de novo. Se bem que às vezes a gente erra, mas a gente erra bem menos quando a gente está exposto à palavra de Deus e à presença de Deus. A gente pode chegar em algum lugar e ter que voltar e fazer o caminho de volta. Mas se a gente estiver nos caminhos do Senhor, os caminhos de volta não são atalhos e nem retorno. São apenas arrependimento e mudança de atitude. Com Deus não tem perda de tempo. Com Deus tem propósitos. Na vida de um crente, ou é sim, ou é não. Ou é propósito, ou é livramento. Deus não tem outra coisa para um crente. E nessa noite eu me sinto muito honrado de estar aqui. Honrado pela confiança do AP Cris, da sua esposa Renata, essa família linda que serve vocês. Honrem esse casal, amem esse casal. Não é fácil pagar o preço por uma comunidade, e eles têm pagado o preço de transformar vidas, não só a vida de vocês, mas a vida da cidade. A gente teve um tempo gostoso de comunhão, pude ver um pouquinho mais sobre o trabalho da escola, e entender no meu espírito que se a igreja não for isso, ela não pode ser mais nada. Porque se a igreja não tiver um papel, e eu vou falar sobre isso nessa noite, de ser sal e luz, ela só é um clube social, e de clube social tem melhores para frequentar. Tem coisa melhor para fazer de domingo à noite do que vir à igreja. Então a igreja não pode ser só um clube. Ela não pode ser um lugar só onde a gente encontra os nossos irmãos, onde a gente troca cartões de visita, onde a gente quer uma bênção. Ela tem que ser um lugar onde nós literalmente recebemos a missão e passamos a transformar o ambiente que nós vivemos. E eu vejo isso no Cris, eu vejo isso na Renata, eu vejo isso no casal de filhos que está aqui. Eu vi isso ontem no Outside. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Quero trazer um abraço da minha esposa, a pastora Tauana. Ela está em Recife com os pais, vai ficar mais uma semaninha. Deus nos removeu de Recife para Campinas no começo deste ano, de 2019. Foi um baita de um rebuliço na nossa vida. Um dia a gente conta essa história. E a gente está morando atualmente na minha cidade natal, que é Campinas. Mas nós já estávamos há 5 anos servindo na família 61, que é a igreja que meu sogro e minha sogra fundaram, que acho que eles já tiveram aqui, muitos devem conhecer. E hoje nós estamos servindo na igreja que os meus pais são pastores, que se chama Ministério Vila Mimosa, em Campinas. E a gente tem o desafio de, enquanto filhos, sermos honrosos, ao mesmo tempo que desenvolver uma coisa própria, sabe? E a gente está desenvolvendo um trabalho na cidade chamado Minha Cidade para Jesus. E o objetivo desse trabalho é trazer unidade do corpo de Cristo entre diferentes pastores. Eu acho que por isso que Deus treina tanto a gente em famílias pastorais diferentes, de igrejas diferentes, denominações diferentes, visões diferentes. E a gente está conseguindo um bom êxito em trazer esses pastores juntos. E além disso, a missão é também gerar um ambiente de adoração na cidade, de intercessão e de transformação social. E quando me perguntam o que eu faço, eu digo: eu sou o Jonatas, sou casado com a Tauana, sou pai do Davi. E eu faço um monte de coisa, irmãos.
Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é fazer o que eu faço aqui nessa noite, que é compartilhar a palavra de Deus. Eu faço de graça porque eu recebi de graça. E discordo de quem cobra para dar de graça aquilo que o Senhor deu de graça. Nada contra honrar ninguém com oferta, presente, nada disso. Eu mesmo faço. Mas à medida que o Evangelho passa a ter um preço, ele deixa de ter valor. Porque a vida de Jesus não tem como a gente pagar. A gente recebeu o que há de mais precioso. Como a gente vai pagar o sacrifício dele na cruz? E como a gente vai cobrar o resultado desse sacrifício para abençoar vidas? Porque enquanto nós compartilhamos a palavra, nós compartilhamos a presença de Jesus. Ou deveria ser assim. Porque a Bíblia, apesar de ser o livro mais vendido e lido, o best-seller de todos os tempos, com a maior quantidade de edições, revisões, linguagens da face da terra até hoje, ela só é um livro se não for revelado a nós. E eu peço que em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo nos revele a palavra dele. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer é envolver vocês naquilo que a gente está querendo compartilhar. Eu sei que você deve ter lido a Bíblia, deve ter orado hoje, mas eu queria te convidar a fazer de novo a mesma coisa, talvez. A gente bate na rocha e de repente ela fende e sai água. A gente tem que aprender a perseverar nas mesmas coisas, até que Deus faça algo novo daquilo que é comum. Vamos orar? Pedir que o Senhor venha, revele a palavra dele, leve cativas as nossas mentes, nossos corações, íntegros, irrepreensíveis, para que ele me dê sabedoria, porque eu só sou uma pessoa tão humana quanto você, que precisa da graça dele para falar nessa noite. Amém? Enche este lugar de sabedoria, Deus. Enche este lugar de revelação. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem com a tua presença. Vem, Senhor, com o conhecimento do alto. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite um espírito de revelação. Nós clamamos para que os teus anjos sejam por ti ordenados para guardar essa casa. Que haja fogo do altar até o final da última parede que limita essa casa. Que haja fogo dos lados, que haja fogo no nosso coração. Que o Senhor possa nos consumir nessa noite e nos levar a um nível de entendimento que transforme a nossa capacidade de ser crente. Senhor, nos ajude nessa noite. E eu te peço que o Senhor se mova no nosso meio pela tua graça, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pode tanger, viu, meu filho? Eu gosto. É bom demais quando a gente tem adoração. Eu estava lendo a palavra hoje e quero compartilhar com vocês um versículo tão simples de Provérbios. Provérbios 22, 6. Que geralmente a gente pregaria num seminário de pais ou de educação de filhos. Mas eu queria trazer algo novo, acredito que novo, a respeito disso. Um entendimento sobre o que Deus está falando em Provérbios 22, 6. A palavra de Deus diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Acho que esse versículo é um versículo muito usado para orientar pais com relação aos seus filhos. Quem aqui é pai já? Mãe? Levante sua mão. A maioria. Quando a gente descobre essa paternidade e essa maternidade, a gente entende que nós recebemos uma carta em branco e nós temos que escrevê-la. Implantar valores, colocar limites, amar mesmo quando a gente não tem vontade. Acordar de madrugada, investir os nossos recursos. A prioridade deixa completamente de ser a gente e passa a ser o filho, a filha. E a Bíblia também chama filhos de herança. E que eu saiba, meu entendimento racional
Herança é algo que lhe adiciona, é algo que lhe deixa mais rico. Mas eu não sei se aconteceu com você, quando meu filho nasceu eu fiquei mais pobre. Davi chegou em casa e ele era faminto, ainda é, até hoje. Um profeta, um leão faminto. E Tauana, quem conhece minha esposa, não sei se você já viu ela, 1,62 m. Uma pessoa de estatura normal, magra. Peitos do tamanho normal. E ele começou a mamar no peito dela, e ele não se saciava. O leite que ela produzia não dava conta, e ele chorava. Eu dizia, amor, tem alguma coisa errada. Davi deve estar com alguma dor, com alguma coisa. Ela, não, Dengue, eu acho que ele está com fome, não deu tempo de produzir, ele já está chorando de novo. Eu falei, mas como ele está com fome? Ele acabou de mamar. Então minha sogra, foi em casa e disse assim, Jonatas, compre uma lata de leite NAN para o seu filho. Ela é bem prática e resoluta e gosta de resolver as coisas rápido. Eu falei assim, como que eu vou dar NAN? Bom para ele é o leite materno. Aquele papo, de marinheiro de primeira viagem que não conhece nada. Eu não vou dar NAN para ele não, o peito dela vai começar a produzir mais e mais e mais. E ele mamava 180 ml e ainda queria mais. E chorava. Bom, depois de não aguentar mais ele chorar, eu fui na farmácia e gastei R$77 na primeira lata de NAN que eu comprei na vida e nunca mais me esqueci. Falei, que número tão profético, R$77. Eu que achava que era caro comprar um medicamento desse valor, agora eu entendi que durava uma semana esse leite. E que toda semana eu tinha que produzir mais, e mais, e mais. E eu fico perguntando, Deus, como que filhos são herança? Se quando eles nascem eu fico mais pobre, mais pobre, mais pobre. E com quem eu converso? Eles dizem, só vai piorar, só vai piorar. E eu fui entendendo isso com 1 ano e meio, a gente teve que colocar o Davi na escola, porque eu estava numa campanha política. Eu faço parte de uma onda de novos líderes políticos, de renovação política. E eu estava numa campanha política para deputado federal, e eu não tinha tempo, e nem Tauana, a gente tinha eventos sociais o tempo todo, e entre ficar com uma babá e ficar na escola meio período, a gente optou por levar ele para a escola meio período. E aí a gente entendeu que era muito mais do que apenas o leite NAN, as fraldas e as roupinhas. A gente teve que começar a pagar a escola. E diz que o negócio vai piorar, então eu não sei o que eu vou fazer para preparar essa herança que diz que está me enriquecendo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo que os filhos são flechas na mão do arqueiro. E que no dia da guerra, eles serão completamente necessários para me ajudar a conquistar as batalhas. Então eu confio na palavra, eu invisto nessa herança e eu obedeço. Eu estou entendendo que é um investimento de longo prazo, provavelmente na Bolsa de Valores. Nesse momento está em queda. Daqui a pouco vai começar a render. E quando Deus diz, através do sábio Salomão em Provérbios, que a gente deve instruir e educar essa herança, eu parei para pensar e recebi de Deus a revelação do seguinte: entenda que vocês são a minha herança. Então leia de novo esse versículo comigo, se você puder, como se Deus estivesse recebendo uma ordem. Instrua, Jonatas, instrua você, segundo os objetivos que você tem para ele, Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou te instruir, minha criança, nos caminhos que você deve andar. Eu tenho objetivos para você, minha criança. E mesmo com o passar dos anos, você não vai se desviar deles. Uma das coisas impressionantes é que quando nós ensinamos valores e princípios, eles são eternos. É o caminho que a gente vai construindo para o trilhar da vida de um filho. Não tem como ele fugir daquilo. Ele pode até fugir, mas ele vai se sentir muito mal. E uma hora ou outra ele vai retornar para este caminho. Recentemente a gente ensinou Davi que ele precisava fazer xixi no vaso. Teve uma campanha na escola de desfraude, e a gente falou, vamos entrar nessa, para ele desfraudar logo esse ano. E no começo foi um pouco difícil ensiná-lo,
a pedir para ir ao toalete. Mas sabe o que está acontecendo agora? A gente quer se garantir, dormir a noite inteira, para não ter que acordar de noite para levar ele para fazer xixi. E ele está assim: papai, eu já sou um menino grande, eu não quero mais usar fralda, eu quero cueca. A cueca vai me custar ter que 3 horas da manhã acordar e levar ele para fazer xixi. Mas eu instruí ele que o lugar de fazer xixi é no vaso. E ele guardou isso para sempre. Deus está nos dizendo que Ele tem objetivos para nós. E por mais que a gente queira desviar desses objetivos, a gente não vai se sentir bem. E hoje, um dos últimos cultos do ano de 2019, eu estava orando e perguntando a Deus: o que eu preciso compartilhar com os meus irmãos? E Ele disse que eu estou instruindo eles o caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem desses caminhos. São caminhos sem volta. São caminhos que, se você se apartar, você vai se sentir completamente deslocado do plano de Deus. Porque Ele é um bom Pai e Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o caminho que a gente deve andar. E nós somos a herança dEle. E nós damos bastante gasto para Ele, pode ter certeza. A gente estava vindo, eu estava vindo com o irmão Mauro, que ele foi me buscar gentilmente. Eu estava falando para ele como é que Deus, um Deus, Ele consegue conciliar as coisas da nossa vida como se fosse um quebra-cabeça tão perfeito, que de repente a gente está vivendo um dia e no outro dia acontece alguma coisa que precisava acontecer e que, por mais que nós pensássemos, nós nunca conseguiríamos gerar. Como que em um ano a gente mora num lugar e no outro a gente mora em outro lugar, e se a gente estivesse morando hoje no lugar anterior, a gente estaria completamente fora do plano e do propósito de Deus, deslocado, desempregado, lascado. Como que Deus consegue fazer isso comigo e com você e com 7 bilhões de habitantes que existem na face da terra, que são filhos dele? Nós estávamos conversando e dizendo: meu Deus, como Deus é um Deus tão poderoso, porque Ele dá conta de 7 bilhões de filhos. Com um eu já estou ficando de cabelo branco, pensando em engatar no 2, mas pensando seriamente em talvez não. Mas Ele consegue. E quando eu leio essa palavra, isso me anima, porque eu não sei o meu amanhã. Eu tenho uma previsão, eu tenho alguns planos, eu tenho alguns sonhos e projetos, mas de repente, se eu não conseguir ouvi-lo, ao ponto de ter a confirmação dos meus passos, conforme Provérbios 3 diz: confia no Senhor os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se eu não tiver Deus endireitando minhas veredas, eu de repente vou ficar completamente perdido, sem direção, me sentindo mal, fora do propósito, fora dos valores, fora dos lugares que Ele quer que eu esteja, que eu ande. E aí a palavra de Deus fala em Jeremias 29:11. Consegue abrir aí? Esse é um versículo importante para a gente hoje. No final de 2018, Deus me deu uma palavra profética para o meu ano, o meu próprio ano. Eu sempre peço a Deus uma palavra. E eu quero te incentivar a fazer a mesma coisa. Está chegando um tempo de reflexão. Vai dar uma esfriada na questão do trabalho, as festas chegam, e a maioria das pessoas se distraem nesse tempo, e eles se esquecem que eles ainda não cumpriram o propósito de Deus, porque se já tivessem cumprido, já teriam sido recolhidos. Ainda não foram. Estão com vida, estão com saúde, não é para perder tempo, é para seguir no propósito, é para entender o caminho que Ele tem para você. Nada contra passar festas com a família, eu também vou passar o almoço, o jantar, mas tudo contra você não tirar um dia até o final desse ano para refletir e perguntar a Deus: qual é o versículo do meu ano? Qual é a palavra que tu tens para mim? Qual é a decisão que eu preciso tomar esse ano? Onde eu devo servir? No ano passado, eu me coloquei diante do Senhor e perguntei para Ele: qual é a palavra para mim nesse ano, Senhor? E Ele me disse por 3 vezes a mesma coisa: porque eu sou o que conheço os planos ao teu respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro.
Foi tão importante para mim, porque eu recebi essa palavra em meados de outubro. A gente estava morando em Recife, nossa vida toda feita lá, servindo lá, liderando jovens lá, fui candidato lá, trabalhando em consultorias lá, e de repente, uma simples ligação começa a mudar completamente a nossa história. Uma oportunidade que surge, que me coloca em 12 processos seletivos, sendo 6 deles em Brasília, e 6 deles em São Paulo. E eu começo a dizer: Senhor, o que tu tens para nós? E Ele diz assim: confia em mim os teus planos, confia em mim os teus caminhos, eu vou endireitando suas veredas. Você só precisa saber o hoje, Deus, eu não preciso só saber o hoje não, eu preciso saber amanhã também. A gente mora num apartamento de 200 metros quadrados, a gente tem que desmontar isso aqui, tem que alugar esse apartamento, a gente precisa mudar de casa. E Ele: eu vou te revelando uma coisa por vez, então bota os móveis à venda, já que você está com pressa. Em outubro eu comecei a vender os móveis. Nossos amigos chegavam em casa, a gente gosta muito de receber gente em casa. Nossos amigos chegavam em casa e eles falavam assim: o que está acontecendo aqui? E a gente dizia: a gente está de mudança. Para onde? A gente não sabe. Parece que deu para sentir um pouquinho o que Abraão tinha percebido naquela época, em que Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu vou te enviar. E eu fazendo processo seletivo atrás de processo seletivo, processo seletivo atrás de processo seletivo. Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo. Viagem, ia num dia para Brasília, voltava para Recife. E estava assim: para onde a gente vai se mudar? Eu pesquiso escola em Brasília e em São Paulo, pesquiso apartamento em Brasília e em São Paulo. Botei o carro à venda. Uma semana Deus vendeu meu carro. Coisa mais difícil do mundo era vender meu carro. Tinha comprado um carro só para fazer campanha, carro novinho, e eu não queria perder dinheiro, então eu pedi um preço daqueles. Uma semana Deus vendeu meu carro, começamos a vender todos os móveis. Foi uma mulher, ela entrou no nosso apartamento e disse assim: vocês estão se mudando para onde? A gente não sabe, talvez Brasília, talvez São Paulo. Ela: é porque eu quero comprar tudo, eu posso levar amanhã? E a Tawana falava assim: Dengo, para onde a gente vai? Eu falei: agora para casa da sua mãe, porque a gente não tem mais nada. A gente vai ficar lá até Deus falar. Mas eu acho que Deus vai falar rápido, amor, porque se Ele está permitindo vender as coisas tão rápido, é porque o negócio já está aberto e é só a gente acessar. Confia no Senhor os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pergunta para Ele quais os planos que Ele tem a teu respeito. Ele tem planos e pensamentos melhores e maiores que os teus. A gente estava limitado, a gente estava completamente pensando no nosso bairrismo, no nosso desejo de ficar em Recife, na nossa vontade de ficar naquela igreja que a gente ama, na vontade de ficar perto dos nossos pais. Mas Deus queria dizer uma coisa: eu quero amadurecer vocês, eu preciso tirar vocês do ninho, está ficando muito confortável para vocês. Vamos enfrentar alguns desafios e conhecer um pouquinho melhor o bom pai que eu sou. Eu tenho planos ao teu respeito, diz o Senhor. E aí quando eu perguntei a Deus, eu entendi que esse versículo ia acompanhar meu ano. Eu comecei a agir por fé, sem enxergar. E à medida que eu tomava decisões pela fé, sem enxergar, e a gente era tido como louco, nada fazia sentido para a gente. Se não fazia sentido para a gente que estava vendo a situação, imagine para as pessoas que estavam fora da situação. Eu disse: fica quieta, só fala para sua mãe o dia que a gente tiver certeza para onde a gente vai. E aí a gente recebeu todas as respostas de Brasília, que não era Brasília, mas não tinha recebido nenhuma resposta positiva de São Paulo. E eu peguei o carro e disse: vamos contar para sua mãe que a gente vai para São Paulo. Ela: como a gente vai para São Paulo? Você não recebeu resposta afirmativa de São Paulo, só recebeu resposta negativa de Brasília. Eu disse: você acha que Deus erra, meu amor? Se Deus falou com a gente que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, fica tranquila que vai ser São Paulo, porque Ele já disse que não é Brasília. 7h30 eu pego o carro, estamos rumo à casa da minha sogra, e eu fico toda hora no celular. Eu tenho esse maldito vício, preciso aprender a me controlar mais. Estou confessando um pecado para ver se ele vai embora da minha vida. E aí, parou no semáforo, eu atualizei o e-mail novo. 7h30 da noite, 7h38 da noite, eu abri: você foi aprovado no processo seletivo, papapá.
estamos nos mudando para São Paulo. Entre Boa Viagem, quem conhece Recife, e Candeias, que é onde minha sogra mora, são 10 quilômetros. Em 10 quilômetros, Deus concluiu de responder, porque Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E a gente precisa começar a confiar mais nele, e menos naquilo que é confortável para nós. A gente tem que começar a agir por mais fé, e menos daquilo que é óbvio e entendido para nós. Se Deus quer nos levar a um novo nível de fé, Ele também vai nos levar a um novo nível de desafio. E se Deus quer transformar a nossa vida, porque Ele quer que a gente transforme outras vidas, sem dúvidas, Ele vai precisar começar a tratar com a nossa incredulidade. Ele está dizendo: meu filho, eu te ensino o caminho que você deve andar, para que quando você crescer, você não vai poder desviar dele. Fica tranquilo, eu sei os pensamentos que tem o vosso respeito. E aí, o próprio Jeremias, né, ele diz em alguns capítulos depois, em Jeremias 33:3, um versículo tão conhecido: clama, vocês dizem, clama, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Como eu vou saber onde Deus está endireitando meu caminho? Como eu vou saber para onde vai a rota do GPS? Como eu sei? Você fica ansioso quando você está com o Waze? Você confia no Waze, né? Ele manda você virar à esquerda. Daqui a pouco você anda 100 metros. Depois ele manda você entrar à direita. Depois ele manda você pegar uma rota. Ele não te dá o caminho inteiro de uma vez, porque o que você precisa saber é a primeira rua, depois a segunda, depois a terceira, e depois a quarta. Se você consegue confiar no Waze, como não pode confiar no Senhor? Se nós chamamos Deus de Pai, como não confiar nele? Como não clamar a Ele, até que Ele nos anuncie as coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos? É lógico que a gente não vai saber a história inteira. E é por isso que Ele nos conecta num relacionamento de dependência. Papai, estou te clamando. Vendo móvel agora? Tá, beleza, vendido. E agora? O carro também. Beleza. O apartamento vou botar para alugar? Tá bom, vou chamar o corretor. E agora, Senhor? Muda para a sogra. Beleza, mudei para a sogra. Ficou uma bagunça. E agora? Contrata o caminhão de mudança. Para onde? Agora você já sabe, São Paulo. Começa a procurar a coisa. E Ele vai dando um dia por vez, uma rota por vez. Porque nós clamamos a Ele, dia após dia. Eu vejo muitas coisas no meu espírito enquanto eu estou falando. Eu vejo portas que estão para se abrir, mas joelhos que precisam se dobrar e clamar até que Ele venha, até que Ele responda. Ensina caminho para o teu filho, mas ensine o seu coração, que quem ensina os seus caminhos é o nosso Pai. Deus tem planos, são planos de prosperidade, são esperança hoje, para um futuro certo. A coisa que eu mais acho intrigante nos planos de Deus, é que são sempre coisas boas, mas não são aparentemente boas no começo, elas são boas no final. Ela dá o fim que você deseja, mas o meio quase nunca é o que você quer. A rota não é você quem determina. Talvez você escolheria passar por ruas de paisagens mais amenas, e Ele te coloca em ruas de obstáculos grandes. Para quem gosta de correr, Ele te coloca em ruas cheias de radar, de velocidade. E para quem anda muito devagar, Ele te coloca numa expressa que você tem que correr. Porque o caminho é dado por Ele para nos treinar no meio do processo, para que o fim que a gente deseja seja alcançado. Ele sabe o que você precisa. O ansioso, Ele manda ficar quieto, diminui o passo. O lento, Ele manda acelerar. Está precisando de um pouquinho de velocidade, irmão. Quando eu estava cortejando minha esposa, minha atual esposa, né? Ela era um freio de mão e eu um acelerador. Um dia eu fiquei muito chateado com ela, porque eu tinha muitas ações, e ela não tinha nenhuma. Eu cheguei com um anel de compromisso, eu queria me casar com ela, eu disse desde o primeiro dia que era isso que eu queria. E ela, nem eu te amo falava. Para responder uma mensagem eram 3 horas. Eu dizia, será que ela tem algum problema ou ela não entende que ela está em corte comigo? Há um dia a gente teve uma DR,
Eu fui dizer para ela, falei, Tauana, não dá, cara, porque imagine, eu te respondo na hora, você demora 3 horas. Eu te dei 10 presentes, você não deu nenhum ainda. Eu falo, eu te amo todo dia. Você nunca me falou, eu te amo. E aí, como que acontece esse casamento? Não vai acontecer desse jeito. Ela disse assim, calma, meu bem. Você é acelerador, eu sou freio de mão, vai dar uma mistura boa. Espera um pouquinho. Ela disse que cada vez que eu tinha uma ação, hoje ela confessa, que cada vez que eu tinha uma ação ousada, ela ficava medrosa. E Deus falando, acelera, Ele quer casar. E cada vez que ela me dava um freio de mão, eu ficava, pelo amor de Deus, meu, não decide logo, porque eu sou extremamente agitado. Deus sabe o que você precisa e vai colocar no seu caminho exatamente as coisas e as maneiras que Ele sabe que vai te treinar no processo. Mas vamos prosseguir. Eu creio que essa é uma direção para nós até o final do ano. A segunda coisa é que os planos e a vontade de Deus, eles começam com a gente, mas eles não dizem a respeito de nós. Nós temos uma tendência de acharmos que somos, em primeiro lugar, filhos únicos. E depois acharmos que somos filhos completamente especiais. Existe uma mentira que é colocada no nosso meio, que nos mostra que nós somos exclusivos. Sim, nós somos amados exclusivamente, nós somos muitas vezes mimados por Deus nos detalhes. Ele cuida de cada coisa da nossa vida, mas entenda que o plano de Deus não é para você, o plano de Deus é para a humanidade. Eu sou parte do plano de Deus. Essa coisa tirana de filho único, egocêntrico, que só vê o seu próprio umbigo, que se não está tudo bem ele não serve, se não tem condições perfeitas ele não vai na igreja, se o pastor não cumprimentou ele fica chateado, e tudo isso e mais um pouco é coisa de gente imatura, que não entende paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus está sobre toda a terra, e você é que se encaixa no plano dele, e não ele que tem um plano único e exclusivo para você. E nós precisamos entender de Deus onde é o plano perfeito dele para nós nos unirmos a ele. Ele faz o convite e nós respondemos ao convite. É tudo sobre você. É para Deus, viu? Não é sobre você. Tudo para você, Jesus. Eu acho que tem crente que canta para si esse hino. É tudo sobre você, Jonatas. Tudo para você. Não consegue passar uma frustração, não consegue superar um trauma, não consegue servir com alegria, não consegue abrir mão da sua vontade, não consegue doar nada. Acho fantástica essa ideia de Natal solidário, porque assim, é um blá blá blá. Você vai ver nas redes sociais, você vai lembrar de mim, no dia do Natal, é uma família disputando com a outra, qual que está mais bem arrumada, mais bem vestida, qual mesa é mais chique, e é um egocentrismo, como se Deus só bem dizesse e abençoasse aquela família. Não, porque nós somos especiais, e no meio dos crentes o negócio fica pior, porque o ímpio fazer isso, a gente não diz nada, ele não tem entendimento. Agora o crente fazer isso, e se achar diante dos outros, preponderar diante dos outros, não mostra uma atitude de quem entende o plano e o propósito de Deus, mas sim, servir, entregar o seu melhor, dar o seu melhor nessa data, e isso é top, porque isso tem a natureza de Deus. O que Jesus faria nos dias de hoje, certamente seria sair do sistema religioso, do meio da sinagoga, do meio dos ricões, que ele tinha acesso, e ele iria dar aos pobres, sem dúvidas, porque o plano de Deus não é sobre uma pessoa, o plano de Deus é sobre um território. Nós estamos aqui, vocês estão plantados em Pindamonhangaba. Se importar só com a sua casa é egoísmo, querer só que as promessas de Deus aconteçam para você não diz respeito ao reino de Deus. Mateus 6, o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai. Do Pai é sempre coletivo, nunca singular. O Pai é nosso, o pão é nosso, a dádiva é nossa e a glória é dele. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, não o meu. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, não a minha. Deus trabalha no coletivo, Deus opera milagres no coletivo, Deus nos ensina no coletivo,
Deus nos treina e nos prepara para o propósito no coletivo. Não é sobre você, meu irmão. Talvez você queria ouvir uma mensagem bem autoajuda, mas não é a que eu vou dar, porque isso não é a Bíblia. A Bíblia nos ensina a abrir mão, sacrificar, doar, jejuar para se alinhar com os planos de Deus. Sabe o que eu vou fazer domingo que vem? Eu vou desafiar a igreja a jejuar 7 dias para a gente se alinhar com o propósito de Deus para 2020. Sabe por quê, irmãos? Porque jejum não é manipulação da vontade de Deus, porque Deus não é um pai que não sabe dar limites. Deus é um pai firme. O amor de Deus é a justa medida entre os limites e a afeição. Qual é o pai que ama o seu filho e dá tudo o que ele quer? Qual é o pai que não ensina limites? Qual é o pai que amando o seu filho, não o prepara para amar os outros? E há muitos crentes fazendo jejum e derramando orações egoístas e nunca serão ouvidas, porque elas não fazem parte do propósito de Deus. A oração que Deus ouve é a oração do coletivo. A oração de Salmo 133, que ele emana a bênção quando nós estamos em comunhão com os irmãos. A oração que Deus ouve não diz respeito à sua casa. É lógico que Deus faz para a sua casa, irmão. Você faz parte do plano dele. Mas a palavra de Deus nos instrui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você se preocupa mais com o reino de Deus, com a obra de Deus, com as famílias de Deus, Ele se preocupa com você. E as coisas que você precisa, Ele acrescenta. E eu falo mais, Ele não só acrescenta, como Ele sobrepuja. Eu tenho um exemplo bem pertinho de mim, meu pai. Meu pai tem um trabalho lindo social, lindíssimo. Desde que ele começou no ministério, Deus deu a missão para ele de ajudar viúvas e órfãos, pessoas mais pobres, carentes, em situação de risco, a construir e reformar casas. Aliviando essas pessoas da falta de dignidade, que é não ter uma moradia boa e própria, e fazendo com que esses pais que têm agora uma nova casa invistam na educação dos seus filhos e os preparem melhor para a vida. E o combinado e o trato entre o beneficiário e os beneficiantes, né, aqueles que dão a casa, porque tem um grupo de 300 voluntários que doa, que constrói, que compra terreno e faz toda a história. Os únicos compromissos que a pessoa que recebe tem são: número 1, ajudar o projeto a construir novas casas. Ou seja, participar ativamente. Tem dinheiro, contribui. Não tem dinheiro, trabalhe. Mão de obra. Segundo, educar os filhos em boas escolas, de acordo com as possibilidades. E terceiro, proibido vender a casa. Proibido vender a casa. A casa é para você morar, para você usufruir com dignidade. E aí ele já construiu mais de 40 casas na cidade. E o jornal da cidade foi fazer uma reportagem com ele e perguntou: quanto você acha, pastor, que um projeto tão caro desse, porque eles fizeram uma conta de quanto custavam todas as casas que ele já tinha construído e dava milhões, você não acha que atinge pouca gente perto do recurso investido? Ele disse: sim, você está olhando da perspectiva humana. Se você olhar da perspectiva humana, sim. Se você olhar da perspectiva espiritual, você vai entender que cada pessoa que mora nessa casa é um propósito eterno de Deus. E talvez a gente esteja preparando moradia para os próximos presidentes, governador, deputados, pessoas que vão tomar decisões e que vão construir milhares de outras casas para outras pessoas, porque entendem o valor de não ter casa um dia e no outro dia ter. De chover na cabeça um dia e no outro dia não chover. De ver na frente da sua casa um morto que a polícia não vai pegar porque mora num bairro muito ruim, numa favela, e no outro dia morar numa rua asfaltada com policiamento. Talvez sim, talvez não. A gente só está plantando semente. E ele me inspira muito a pensar no próximo, a agir pelo próximo. Mas uma coisa aconteceu que eu quero compartilhar com vocês, porque é do ser humano. Minha irmã foi se casar há 10 anos atrás. E ela chegou para meu pai e disse: pai, eu não tenho casa para morar. Meu marido é trabalhador, eu também. A gente não tem uma casa para morar e não tem dinheiro para comprar um apartamento. Você vai dar um apartamento para a gente? Ele disse: não tem condições.
para dar para você e para os seus 2 irmãos. E como lá na nossa casa era muito senso de justiça, ou tem para os 3 ou não tem para nenhum, eu não vou fazer para você, minha filha, nessa hora, porque eu ainda não tenho condições de dar para os seus irmãos. Mas eu vou te ajudar, eu vou reformar uma casinha que tem no fundo aqui da minha casa, e você vai poder morar sem pagar aluguel quanto tempo você precisar. E aí ela veio com a pergunta: pai, mas você já construiu casa para tanta gente, será que você não poderia pegar essas pessoas que você ajudou a construir casa para construir uma casa para sua filha? Racional, válida. E ele disse: minha filha, eu vejo que você ainda não entendeu um princípio que eu preciso te ensinar. A palavra de Deus diz que quem dá ao pobre, empresta ao Criador. Eu plantei na vida dos pobres, não para tirar dos pobres, mas porque eu sei que os juros no céu são mais altos. Eu não tenho, minha filha, condição de te dar uma casa, mas o Pai que está acima de mim, que é o seu Pai e é o meu Pai, Ele cuidará de você e lhe dará uma casa. Ela ficou muito chateada na época, foi um fight feio isso em casa, e eu fiquei do lado do meu pai, falei: tá certo, pai, a gente vai ter casa, Deus vai dar casa para a gente não vai precisar pedir para ninguém construir, porque o Senhor não faz isso para ter retorno, porque isso seria toma lá da cá, isso não é de Deus. Ele disse: meu filho, está sendo difícil para mim, mas ela vai entender um dia o que Deus vai fazer na vida dela. Aí aconteceu que ela foi um dia na casa do namorado, na época, que hoje é marido, e ele morava em Paulínia, uma cidade vizinha, estava saindo um condomínio fechado, eles decidiram entrar e ver quanto custava. Bom, saíram de lá fazendo um negócio, ela deixou o carro de entrada, comprou um carro mais simples e foram pagando a parcela. Mas não dava nem perto de uma casa, era só um terreno. Aconteceu um boom imobiliário em Paulínia, e o terreno que ela comprou por X, passou a valer 7X. Depois de 3 anos. Ela botou o terreno à venda e comprou um apartamento à vista, só com a valorização do terreno dela. E no dia que ela entrou no apartamento dela, que meu pai foi lá ajudar a reformar, meu pai disse assim: você lembra, minha filha, há 4 anos atrás que eu te disse que Deus lhe daria uma casa? Porque Deus não é homem que minta, minha filha, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é teu pai antes de Deus ser seu pai. E um dia eu posso faltar, mas Ele nunca faltará na sua vida. E eu precisava lhe ensinar que as coisas que a gente mais quer e precisa, não vêm das pessoas, vêm de Deus. E eu quero te ensinar nessa noite, irmão, irmã, para de colocar sua expectativa nas pessoas e começa a colocar elas em Deus. Porque Deus faz um rebuliço e de repente Ele te dá uma casa. E aí este ano, eles se mudaram para os Estados Unidos. E ela fez uma prova com Deus para saber se era de Deus ela ir mesmo para os Estados Unidos, que ela estava deixando um emprego de 18 anos na IBM. E ela disse: Deus, você já sinalizou de diversas maneiras que é para a gente ir, mas eu vou colocar a última coisa à prova. Eu quero vender o meu apartamento pelo preço X, um preço pesado, para a época que nós estávamos vivendo. Irmãos, foram 4 dias, ela vendeu o apartamento dela. Provavelmente ela não volta mais, deve ficar nos Estados Unidos, comprar uma casa por lá e tudo mais. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito? É você mesmo? É o seu cônjuge? É o seu pai da terra? Ou é aquele que você pode clamar a partir de hoje, nesta hora, até o final do ano, entrar em alinhamento com Ele e perguntar para Ele quais são os caminhos que Ele tem para você em 2020? Irmãos, para de viver de migalhas. O rei está servindo um banquete. Para de colocar expectativa em gente que é falha, que é humana. Começa a colocar naquele que é perfeito e que é pai. Ele está dizendo que vai instruir você no caminho que deve seguir. Você não precisa ter medo. Vai confiando nele um passo por vez, um dia por vez. E vai ficando sensível também para abrir mão das coisas que você colocou no seu caderninho que tinha que acontecer do seu jeito. Presta atenção nas atitudes das pessoas que você acha que tem que estar perto de você, mas que talvez Deus está mandando para fora através das atitudes que eles estão tendo. Deixa aí, let it go. Hora de reprogramar. É um tempo novo. Para de insistir com essa tranqueira. Deus está querendo te dar uma coisa melhor. Na vida de um crente só tem livramento ou propósito. Deixa Deus te livrar. Como que Ele vai te dar uma coisa boa se você não deixa Ele te livrar dessa tranqueira? Vamos lá.
Perdão, irmãos, mas eu preciso ser claro aqui. Porque a mentalidade precisa ser transformada. Vamos lá, mais um pouquinho. O que ele nos ensina? Não é a respeito de nós, é a respeito do plano que Ele tem para um todo. Então vamos nos unir ao que Ele está fazendo. Ele está nos convidando. Pastor, eu não tenho convite nenhum. Tem sim, irmão. Tem sim. Olha, tem louvor aqui para você tocar. Tem escola aqui para você voluntariar. Tem missão na cidade que eu sei que vai acontecer esse ano. Tem adolescente para ajudar a treinar, o Outside Brasil. Tem... não tem mais nada, eu não quero fazer nada aqui, tá? Na cidade tem rua para você carpir, mostrar que você é crente de verdade. Tem pobre para você doar. Tem muita coisa para você fazer e se juntar no que Deus está fazendo. Você só precisa querer fazer o que Ele quer e não o que você quer. E de repente vira uma chave, que é a chave do favor. Onde você não corre mais atrás das bênçãos, elas que vão te alcançar. Você sai da mentalidade de escravo e entra na mentalidade de filho. Você sai da mentalidade de pobre e entra na mentalidade de rico. Você sai da mentalidade de eu preciso e eu posso todas as coisas. Eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória. É uma mudança de posição. É um entendimento de que você pode confiar em Deus. E aí você não vai mais querer usar fralda. Você vai querer fazer xixi no lugar certo. Aí você não vai querer mais chupar chupeta, porque isso é coisa de menino. Você já está querendo um negocinho mais grosso. Você já está querendo uma comida melhor. Você já está querendo novos desafios, porque está na hora de a gente crescer como igreja. Está na hora da gente se expandir como igreja. Por um tempo, eu ouso dizer aqui, por um tempo essa igreja precisou se fundamentar, mas agora está na hora de se alargar. Está na hora de se expandir. Está na hora de deixar de ser egoísta. Está na hora de pensar mais no entorno. Não no seu próprio, no entorno daquilo que está acontecendo à sua volta. Ou você está satisfeito com a cidade que você mora do jeito que ela está? Ou você está satisfeito com os seus vizinhos como eles estão? Ou você está satisfeito com a sua família como ela está? Quem só pensa em si não consegue pensar no plano que Deus tem para si. Vamos continuar. E já partindo para a conclusão. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:7. Eu estou com Jeremias hoje, irmãos. É por isso que eu estou meio sem educação. O tal de Jeremias era pau. Difícil de engolir ele. Abre aí comigo, Jeremias 29:7. Eu acho que a sua Bíblia diz a mesma coisa que a minha. Vamos ler juntos? Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe quando você vai ser muito próspero? Não é quando você trabalhar 24 horas. É quando você pensar em trabalhar o que você tem que trabalhar. E o restante do tempo você dedicar em favor da sua cidade. Você orar pela sua cidade. Você transformar a sua cidade. Você servir a sua cidade. A palavra de Deus, ela não mente. Eu me lembro quando eu comecei a retomar esse trabalho do Minha Cidade para Jesus. Ele antes chamava Campinas para Jesus. Tawana me questionou e disse: Dengo, mas o que a gente vai fazer? A gente vai pagar uma estrutura para as pessoas irem lá orar? A gente vai abrir mão de tudo que a gente tem guardado para que as pessoas possam usufruir de uma noite de culto? A gente vai... Eu falei assim: vai sim, amor. E ela disse: me dá um fundamento para isso, por favor, eu preciso dessa segurança. Eu disse: Jeremias 29:7. Sabe quais foram os anos que eu mais prosperei, Tawana, na minha vida? Foram os anos que eu entreguei tudo o que eu tinha para a cidade. Irmãos, eu fazia vigílias de oração, solteiro ainda, e que uma delas, o que eu gastei era o dobro do que valia o meu carro. E eu me lembro que estava chegando perto da vigília, e a gente não tinha dinheiro para pagar tudo. Faltavam 30 mil reais, o meu carro valia mais ou menos isso na época. Eu disse: Deus, foi você que deu a visão, é o terceiro ano que eu estou te obedecendo, mas eu não estou com provisão esse ano. O que é? O Senhor vai me deixar, Eu estava tendo um diálogo bem duro com o Senhor, indo para trabalhar. Pode ter certeza, Deus, que eu não vou ficar inadimplente, porque a Tua palavra diz que a gente tem que pagar as nossas contas em dia, que o bom nome vale mais do que muito dinheiro. Eu vou vender meu carro, eu fico a pé, mas eu pago a conta. E eu cheguei, fui pregar numa igreja, lá no bairro do Jardim do Trevo, em Campinas, e eu disse: pastor, se você souber de alguém que quiser comprar meu carro novinho, está à venda. Ele disse assim: por que você vai fazer isso, menino? Você vive andando pela cidade de carro, você precisa de um carro bom para andar. Eu disse assim: acho que Deus não está pensando a mesma coisa.
Porque eu não tenho recursos para concluir os pagamentos que eu preciso para acontecer a vigília esse ano. E eu decidi que eu vou buscar a paz e a prosperidade da minha cidade. Então eu vou abrir mão do carro. Deus vai se dar conta de me dar um outro carro, se Ele quiser que eu tenha carro. Ou Ele está querendo me ensinar a abrir mão. Eu vou fazer isso. E eu coloquei meu carro à venda. Meu carro não vendeu. E aí eu estava triste, porque estava chegando o dia de pagar a conta, meu carro não vendia. Eu disse, eu não vou ficar com o nome sujo, Deus. Eu assumi compromissos. Pela fé. Pela fé. Que é a certeza hoje daquilo que acontece amanhã. Eu fui um homem de fé. Honra minha fé, Senhor. E naquela manhã, era uma terça-feira, eu estava indo para a igreja, resolver algumas coisas no escritório. A secretária do meu pai chegou para mim e disse assim, filho, essa noite Deus me acordou 3 horas da madrugada. E eu preciso lhe dar uma oferta para te ajudar com a vigília. E ela preencheu um cheque de R$ 9.347. Ela disse, é tudo o que eu tenho na poupança. Deus mandou eu te dar. Eu olhei para ela, eu disse, eu não tenho coragem, tia. Eu chamo ela de tia. Eu não tenho coragem de pegar esse dinheiro, não. É tudo que você tem na poupança? Ela disse assim, não se negue. Foi Deus quem me acordou. Ele quer essa minha semente. Eu falei assim, mas eu não posso, eu tenho meu carro, eu vou vender, fica tranquila, eu não quero o seu dinheiro para pagar essa conta. Deus tem que se mover no corpo, e eu queria que Ele se movesse na coletividade, eu queria do meu jeito. Ela disse, por favor, não se negue. Deus falou comigo de verdade, com lágrimas nos olhos. Eu peguei aquele cheque, irmãos, eu chorei diante dele. Eu disse, Deus, não é possível que eu tenha que pegar essa oferta. Essa mulher não tem um carro decente para andar e está me dando oferta que poderia trocar o carro dela. Ela não tem casa para morar, ela mora de aluguel e ela está me dando tudo que ela tem na poupança. Eu disse, quando, Deus, que eu vou poder de fato depender do Senhor? Isso foi de manhã. Deixei o cheque lá na minha mesa, não fui para o banco depositar ele. Quando chegou de noite, estava no culto, era um culto, e eu fui beber água na hora da oferta. Quando eu cheguei no corredor, um irmão, que é engenheiro lá da igreja, trabalha para a prefeitura, um príncipe da cidade, um homem de decisão na cidade, ele virou para mim e falou assim, Deus me acordou essa noite, 3 horas da madrugada, e me disse para eu te dar um cheque. E ele me deu um cheque de R$20 mil. Bom, 20 com 9, 300 e pouco, dava para pagar as contas e ainda sobrava um quirela. Eu disse, Wagner, como que eu posso aceitar isso? Ele disse assim, Deus falou comigo. Bom, eu tive a confirmação que era para eu pegar os 2 cheques. Fui, depositei, paguei todas as contas, honrei os compromissos, não vendi meu carro. Mas fiquei com aquilo no coração, sabe aquilo que é humano? Falei, será que eu fui um explorador? A gente que é pastor às vezes tem que medir o nosso coração, sabe? Mas eu não tinha pedido nada a eles, foi Deus que pediu a eles. Eu tinha pedido a Deus. Passaram-se 3 meses, a vigília aconteceu em novembro. Quando foi janeiro, final de janeiro, a tia Beth entrou no meu escritório e disse assim, filho, eu quero te contar um testemunho daquela oferta. Eu falei, me conte, porque eu preciso de um testemunho dessa oferta. Mais do que você, eu preciso de um testemunho dessa oferta. Ela disse, eu tinha uma ação de trabalhista contra uma grande rede de supermercados que eu trabalhei 10 anos atrás. E era uma ação de horas extras. E todos os meus companheiros que entraram tinham perdido a ação. E eu já tinha dado por desiludida, nem achei que ia acontecer. Mas o juiz me chamou e me deu ganho de causa. E acabou de ser acreditado na minha conta R$280 mil. Eu estou indo comprar meu apartamento, filho, e um carro zero, que eu sempre sonhei. Eu carrego esse testemunho para o resto da minha vida, irmãos, por causa da fé daquela mulher. Porque quando a gente busca a paz da cidade, a prosperidade da cidade vem para nós. Ela nunca teria condições daquela poupança virar um carro e um apartamento, mas ela depositou no altar do Senhor. Eu nunca teria condições de pagar aquela vigília, mas eu depositei o que eu tinha e o que eu não tinha no altar do Senhor. E aí a gente vai para o testemunho do nosso irmão engenheiro. Um pouco tempo depois, a esposa dele, que é bem dondoca assim, né? A gente tem as dondocas na igreja, a gente gosta delas.
E aí ela vem dondoca, ela decidiu fazer um check-up, tinha tido 2 filhos, fazer uma plástica em tudo quanto é lugar. E foi fazer a plástica, e ele pagou a plástica dela, R$25 mil em vários cheques. E aí, os cheques não caíam. Ele ligou para o médico e disse: doutor, tem alguma coisa errada, os cheques não estão caindo. Ele falou assim: e nem vão. Mandei minha secretária rasgar todos os cheques. Você, sem saber, liberou um alvará para mim na prefeitura, sem cobrar nenhuma propina. Você é extremamente honesto. E eu quero lhe retribuir com este serviço. Porque é meu dom fazer cirurgia plástica, e é o seu dom fazer as coisas com honestidade na Prefeitura Municipal de Campinas. E eu te pergunto, você ainda duvida que buscar a paz e a prosperidade da cidade é a garantia da sua paz e da sua prosperidade? Então por que você continua buscando seus próprios interesses e não começa a se envolver com o que Deus está fazendo na cidade? Porque a palavra de Deus nos instrui, e agora eu estou acabando de verdade, porque minha sogra, quando fala que está acabando, ela leva umas 2 horas ainda, mas eu estou de verdade. Beijo, Cris. Mateus 5, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como vocês vão restaurar? Não vai servir de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A gente é sal e luz, irmãos. Sal fala de tempero e luz fala de solução. Deixa acabar a luz na sua casa que você vai ver se uma vela resolve. Luz é solução. Luz é clarear. Luz é poder passar roupa. Luz é poder manter os alimentos refrigerados. Nós somos solução e nós somos tempero. Nós falamos de Jesus com as nossas atitudes, mas nós também resolvemos os problemas. Eu acho que chegou a hora da gente começar a se envolver com mais problemas da cidade, menos problemas nossos. Começa com a nossa oração, e aí vai passar pela nossa entrega. A própria oração já é uma entrega, mas vai passar pela nossa entrega. A gente vai ter que entregar algo. Depois começa a profetizar sobre o vale de ossos secos, porque parece que quando você está pregando uma mensagem assim, começa a incomodar quem é muito religioso. Começa a ter formiga na cadeira, a pessoa começa a ficar incomodada. Eu não gosto de ouvir essa mensagem. Eu vim aqui, eu ouvi paz e amor, cumpri minha obrigação da semana e está tudo certo. Deixa eu te dizer, cumprir sua obrigação da semana não vai te tirar do lugar de infelicidade que você está. Só vai aumentar a dose do Rivotril, não vai diminuir. Porque não diz respeito de você, diz respeito do que Deus está fazendo. A maior dose de depressão dos crentes dentro da igreja diz respeito a crentes que não se envolvem com a obra de Deus. Isso é provado em estudos. Deixa eu dizer, o divórcio na igreja está atingindo já 51% no Brasil, infelizmente. E sabe o que diz respeito às 2 principais causas do divórcio na igreja? Infidelidade conjugal e problema financeiro. Bom, infidelidade conjugal é falta de caráter. Não aprendeu com Jesus aquilo que precisa aprender. Então é falta de praticar o que está na igreja. É típico do religioso. Gosta de vir, vestir uma máscara que é crente, mas por trás faz tudo errado. E a segunda coisa é falta de dinheiro. E eu quero perguntar, no céu tem crise? A gente está vivendo um momento difícil no Brasil. Está saindo de um momento muito difícil, economicamente falando. Mas no céu tem crise? Algum dia faltou alguma coisa para alguém que serve a Deus? Então por que os crentes estão se divorciando pelas 2 coisas? Porque são 2 princípios que não estão estabelecidos no coração, só na mente. São 2 coisas que a gente ainda não pratica. E para concluir, se a gente é sal e a gente é luz, a gente começa com oração, passa pela entrega. Tem que começar a profetizar sobre o vale de ossos secos, mas a gente faz aquilo que a gente consegue fazer. Tem uma parte que é nossa. A gente faz o que a gente consegue fazer. O impossível Deus vai fazer, mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E aí eu fecho com o Salmo 115, versículo 16, que diz assim: os céus Ele confiou aos anjos, mas a terra aos homens. Dá uma cutucada no seu irmão e diz assim: tem algo aqui na terra que você precisa fazer, porque Deus te deu a capacidade de realizar.
Glória a Deus. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar com vocês nessa noite.